Por que que o mundo começou a dar tanto valor para as coisas mais naturais, para as coisas mais verdadeiras? Foto desfocada, vídeo com ruído, carta escrita à mão, álbum da Copa. Parece que tudo isso voltou, né? E tá com força total ultimamente. Álbum da Copa, isso aí é nostalgia. Mas não é bem nostalgia que está acontecendo. Na verdade, isso é uma reação ao que a gente vem vendo de montão na internet, em todos os lugares que a gente olha. Reação de quê, por exemplo? Reação da perfeição. Tudo parece ser perfeito, tudo parece ser feito nos mínimos detalhes. E a gente tá meio que se cansando dessa perfeição. A perfeição saturou? A gente pode dizer que a perfeição atrai interesse, desperta o interesse. Mas a imperfeição é o que traz proximidade pra gente, o que traz aquele aconchego e a vontade de continuar prestando atenção naquilo. Então, nós humanos não somos capazes de acertar 100% das vezes. As máquinas parecem que sim, né? Apesar de que a gente vê que elas também têm as suas falhas. Mas a imperfeição ela começou a ser valorizada. Até porque isso mostra uma característica muito importante da humanidade. Somos imperfeitos. Exatamente, Diego. Puxando isso, a gente vê que quanto mais perfeito a imagem, o som ou a leitura que você faz de alguma coisa, seu cérebro automaticamente já está relacionando à inteligência artificial, a uma distância do algo humanizado, né? Do algo realmente feito por uma pessoa. Então, essa saudade, podemos dizer assim, que já está sendo uma realidade nos dias de hoje, a humanização é algo que está mudando um pouco o jogo no cenário atual. É uma questão de confiança, na verdade. É isso que a gente tem percebido. Quando a gente vê coisas ultra perfeitas, ele começa a gerar um distanciamento. Por mais louco que isso pareça ser, né? Então, hoje em dia, você vê um cardápio de uma comida extremamente bem feita, ele faz você questionar, será que é assim mesmo? Será que eu vou pedir esse lanche? Vai vir desse jeito? Ele não tá muito realista. Menos perfeição, mais autenticidade, né? Mais Exatamente. improviso, aquela sensação de que você está próximo da pessoa, que ela pode cometer um erro, né? Muitas vezes hoje, nos dias de hoje, na rede social, a gente vê as pessoas e parece que não existem erros. E o mais louco aqui, cara, não, juro por tudo que não foi planejado, mas a gente foi pra começar um episódio, o Diego foi servir o café pra mim aqui do copo dele, eu olhando, eu falando, cara, isso aqui não vai dar certo, Diego, eu nunca consegui virar um copo no outro, alguma coisa no outro, sem derramar. Dito e feito. Ele Isso aí pegou, não faz, né? Exatamente, foi, derramou aqui. A gente vai ter que colocar aqui esse momento, porque tava filmando já. Confiram E aí foi logo essa- antes de começar a gravar. Isso aí tava na cara que isso ia acontecer. Então é isso, cara. A gente chegou num ponto que tudo é tão perfeito que as coisas começaram a parecer falsas. E aí que entra um outro ponto muito legal da gente falar hoje, que é o analógico está virando um luxo. Sim. Não é verdade? E ele tá voltando com tudo. Tá voltando com tudo. Inclusive, o Pinterest fez um estudo que a maior tendência que está por vir é o retorno aos hobbies antigos, aos usos dos equipamentos antigos. O retrô. O retrô, o analógico tá super em alta. A gente já tá vendo esse movimento acontecendo tanto na nossa área mais de audiovisual, como nos hobbies, no dia a dia das pessoas. Inclusive o próprio Pinterest, ele traz isso, né? Ele mostra que a busca por analógico, o tema retrô, analógico, o nostálgico, ele aumentou em 260% a sua procura. Tá claro que as pessoas estão começando a gostar dessa estética. E ela tá em tudo, basicamente. Então, o futuro ele tá virando vintage. É bacana ser vintage hoje em dia. As pessoas têm voltando a ter coleções de vinil, ter Sim. vinil em casa. O que você escuta do vinil, ele hoje em dia as pessoas dizem que remetem a um passado, uma questão sonora, de sentido mesmo, assim, que você consegue escutar de uma forma diferente do que você escuta as músicas digitais. Aquela história, a música digital você tem acesso rápido, você consegue achar mais opções, mais variedade e tudo mais. O que o vinil te traz? Ele te traz memória. E acredito que, Diego, que o grande ponto desse episódio é que talvez a gente gosta de ter eficiência nas coisas. É muito importante ter eficiência. Mas não é só isso que a gente busca e o que a gente precisa. A gente também quer ter a sensação, Sim, a o proximidade. sentimento é importantíssimo. Inclusive, eu estava pensando numa coisa. A gente está no clima de Copa do Mundo. E eu acho que nos últimos resquícios que a gente tem
daquela época do analógico, da mão na massa, é o álbum de figurinhas da Copa, que é um clássico dos clássicos. Eu mesmo tenho 2 lá em casa completos. E esse ano eu não comecei, acho que não vou começar, mas assim, é um resquício muito bacana e como atravessou gerações, né? Sim, é porque, mais uma vez, essa experiência, né? Como é que na era de scrollar a tela, a graça é colar papel no outro, né? Pegar uma figurinha, destacar ela e colar. Nossa, é tão legal ver as crianças, né, cara, pegando, Sim. colando, batendo bafo, fazendo essas coisas. É um jeito até de socializar as crianças mesmo, né? Tirar da tela ali e ter o ao vivo. Ah, pô, eu quero essa figurinha, me dá essa, não sei o quê. Sim, eles têm encontros físicos, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, principalmente depois da pandemia, isso se tornou uma coisa que está afastando as pessoas, né? O digital cada vez mais está cada um no seu canto, vidrado na tela. De repente, quando tem um movimento cultural que coloca crianças para estar na mesma mesa, um olhando no olho do outro, fazendo atividades onde elas não tenham telas, é maravilhoso, assim. Pois é, e a troca de figurinhas pode ser uma boa oportunidade para a criançada socializar e também desenvolver novas habilidades. Vamos ver. E não é nem sobre a questão do futebol, é mais uma questão social mesmo, assim, sabe? Sim, com As certeza. crianças querem aquela adrenalina de ir atrás da figurinha, de ir atrás de encontrar o amigo, ver quantas que faltam pra ele, quantas que faltam pra mim. Então, às vezes, a criança nem gosta muito de futebol, é mais essa emoção de ter o álbum completo. É a gamificação, né? Você compra a figurinha, abre ela, espera qual vai ser o resultado. Ah, vai vir a premiada, vai vir a brilhante, vai vir aquela que é rara. Enfim, tem várias formas de conseguir vivenciar a experiência de uma forma como era antigamente. E esse que é o brilho da coisa, sabe? E um ponto muito legal para as crianças e para as pessoas, não crianças, porque tem um monte de adultão, né? Mas mesmo tem velho barbado aí brincando de bafo, né? com brincando de bafo e figurinha, porque realmente é uma coisa muito legal, cara, muito divertido. E o que é mais interessante nessa missão álbum é que ela não é imediatista, né? Não. Você não vai ter ali na sua tela, você não vai girar ali e vai chegar para você as figurinhas. Não, você vai ter que ir lá na banquinha, comprar a figurinha, ir atrás de um colega, trocar, ir nos encontros. Então, é uma coisa que tem uma certa participação, até lentidão para você conseguir finalizar. Sim. O que hoje em dia é uma coisa tão boa, né? De você ter um pouco de calma para finalizar e executar as coisas. E o álbum e as coisas nostálgicas, elas te obrigam a ter paciência. Sim, com certeza. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante. O nostálgico, ele te força a ter uma virtude que hoje em dia está muito rara, que é a paciência. Então, é um ponto que fortalece muito a questão do álbum, inclusive para as crianças. Eu acho que ele te força a prestar mais atenção em coisas que eram tão simples e a gente, de certa forma, foi meio que deixando passar, né? Então, voltar para o analógico e ver um papelzinho, você olhar para ele e falar, caramba, que legal. Quando eu era criança, eu fazia a mesma coisa, né? Tô repetindo a mesma sensação. Não mudou nada, praticamente. Exatamente. Isso é muito legal. E uma coisa muito bacana desse movimento analógico é que muitas das pessoas que estão vivendo ele, na verdade, nunca tinham vivido ele. Então não é saudosismo de tio. Não. Sim. Às vezes o pessoal vê a estética de uma câmera da Sony, por exemplo, de antigamente, com flash. Caraca, que maneiro, descolado isso aí, viu ali nas redes sociais, achou bacana, né? Sim. Ou vê o vinil, acha bonito a estética do vinil, junto com uma arquitetura na sua sala. E a pessoa nunca nem tinha visto vinil ou escutado vinil. A geração Z ela tem mostrado que é uma das mais interessadas nesse movimento. E o mais curioso é que é uma geração que nem sequer viveu isso. Então, ou seja, o que eles estão buscando é uma novidade para eles. Afinal de contas, como eles não tinham essa referência do que era o mundo não digitalizado, essa é a graça, é buscar o diferente, né? Ainda mais nessa idade, né? Quando jovens. Hoje em dia é o mais comum você ver jovens em festivais de música com a estética anos 2000, vestindo roupas daquela época, com câmera analógica no chaveiro. Inclusive tem um termo, né, que é Y2K, Y2K, que é essa estética anos 2000. É basicamente isso, né? As câmeras digitais dos anos 2000, como a famosa Cybershot, viraram febre entre os jovens da geração Z. Essas câmeras têm aparecido em festas, viagens e até nas escolas, onde o celular foi proibido. Os jovens estão aficionados com isso, assim, de verdade, né? Essa coisa do ursinho de pelúcia, o fenômeno Labubu, então era uma coisa que antigamente era super comum. Todo mundo tem a mochila cheia de chaveiros e... Kipling, né? Essa experiência mesmo de você pegar numa coisa, de você ver ela de fato, né? Não é uma coisa impressa na impressora 3D, né? Então...
Por mais que ela não seja artesanal, ela faz você sentir que é. A gente viu o Pinterest fazendo uma ativação totalmente fora do caminho natural das coisas hoje em dia no Coachella, que é um festival gigantesco americano. E era justamente esse conceito da ativação do Pinterest. Era menos registro, mais presença. Total. Porque, como você falou, hoje em dia nos shows as pessoas estão vendo o show pelo celular, né? Filmando e tal. E o Pinterest fez uma ativação oposta. Falou, gente, vamos viver esse momento aqui. Baixa no celular um pouquinho e vamos ver o teu cantor preferido, tua cantora preferida, tá bem aqui na sua frente. Vamos olhar, né? Vamos apreciar. Olhar, vamos apreciar. Aqui a gente falou no episódio passado, vivencie todos os sentidos que você tem, às vezes, sai de casa para vivenciar, né? É muita informação agregadora, mas a gente tem que saber filtrar isso e equilibrar. Esse movimento que a gente está percebendo, ele é, na verdade, uma resposta. Quando a gente está entendendo que tudo que é digital dá para repetir, dá para refazer, dá para maquiar, dá para deixar mais esteticamente agradável, então, assim, vai deixando de ter autenticidade. E quando você tem uma foto com... Para quem não sabe, antigamente, as câmeras, elas tinham um filme que era limitado, você tinha 12 poses. Então, você tinha 12 cliques. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, capricha, se vai queimar, capricha. se vai estragar o que você tem e a memória que você vai ter. E muitas vezes é aquilo, a memória pode ser apagada, ela pode ser distorcida, mas ela tá lá e é o que você vai valorizar, sabe? Então, assim, para quem tem esse privilégio de ter fotos antigas de quando criança, você olhar para uma foto e imaginar, né, o que se passava naquela época e tentar, assim, sentir o que as pessoas sentiam, né? Sim. O cinema, ele é basicamente, até hoje, para quem não sabe, o cinema de película, ele ainda é usado. Então, assim, o filme brasileiro de mais prestígio, que é Onde Estou Aqui, ele foi feito em película, não foi em digital. Ou seja, por que foi feita essa escolha? Para passar a essência e a estética daquela época. Então, o grão na imagem, essa estética da janela e da luz um pouco estouradinha, faz você sentir que você está naquela época e você acreditar, né? Então, a criatividade, a imaginação, ela está dentro disso também, ela faz parte. Os botões físicos dos carros estão voltando. As pessoas estão pedindo botões físicos. A questão de ter tela para tudo quanto é lado, de ser tudo touchscreen, está cansando um pouco as pessoas. Então, aquela questão de você ter um manual, de você colocar o CD, de você colocar o vinil, isso também causa uma sensação física de saudade. Eu acho que tudo isso é gatilho para, na verdade, você ter a nostalgia e o sentimento daquela época. Então, assim, até hoje, se a gente ouvir o barulho da internet de escada, ele vai despertar um sentimento. Quando você coloca um CD e você escuta aquele barulhinho do CD, do mecanismo ali, né? Dele acessando o CD, dele cuspindo o CD, isso daí dá um sentimento que não dá para explicar. Não dá para explicar. Esse é o ponto do episódio. Por que essas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, eu sou apaixonado por essas coisas antigas, assim, de imaginar naquela época, né? De ver imagens de pessoas importantes. E é uma viagem no tempo, assim, é literalmente uma viagem no tempo, né? O nosso cenário é basicamente lotado de coisa velha, né? Que a gente ama isso. Então, além de ser bonito, carrega uma história. Essa é a diferença. Os anos se passaram e a história vem junto. Será que a gente está escrevendo a nossa história agora, para quando os anos se passarem, ela está ali impressa ou ela está ali de alguma forma que ela seja perceptível, né? Então, será que a gente está se preocupando com isso? Então, esse incerto e imperfeito nada mais é do que a humanização das coisas. Então, assim, tá em tudo. Tá em tudo. A gente pode ter o maior avanço tecnológico possível e agora é uma das maiores viradas, né? Que vai ser a inteligência artificial. Mas, assim, a gente tem que tomar esse cuidado de deixar a nossa parte humana falar mais alto. Então, acho que esse é o grande ponto, assim. O analógico, ele tem essa força porque ele tem essa característica, que é a autenticidade. Ele, no fundo, o analógico não está voltando porque ele é melhor. Ele está voltando porque ele faz a gente sentir mais. Exato, ele desperta sentimentos. E olha aqui, pessoal, vamos deixar claro que nós não somos nem um pouco contra as inovações tecnológicas. A gente usa o tempo inteiro no nosso dia a dia. Inteligência artificial, tudo quanto é tipo de evolução. As nossas câmeras são as mais modernas, o nosso microfone. Exato. Seria até uma coisa curiosa a gente estar falando disso e usando tudo de mais moderno para fazer essa captação. Mas é porque a gente tem que saber identificar cada coisa no seu lugar. Então, para esse tipo de movimento em que momento que a gente vai aflorar o sentimento da saudade e como é que a gente faz para reviver aquelas coisas que eram tão boas, são através disso.
Então, Não é excludente, eles não precisam se excluir, eles precisam se complementar. Cada um tem uma função muito diferente da outra. sim. Não tem nada errado da gente de ser eficiente e ser perfeccionista quando precisa ser. Mas o nostálgico, o analógico, ele traz pra gente o sentimento e o poder do saudosismo. Quando o assunto é equipamento nostálgico, vintage, ou um falso nostálgico, né, Diego? A gente é suspeito. Eu amo a gente ter essa câmera aqui no estúdio, essa belezura, que é a Fuji X106. Essa câmera foi a maior pré-venda da história da loja BH, que é uma loja gigantesca de eletrônicos nos Estados Unidos, em Nova York. Vendeu muito. E vendeu muito, muito, muito. Ela tem uma aparência, né, de antiga, né? Muita gente, quando a gente vai trabalhar e usar ela, pô, essa câmera é antiga, não sei o quê. Sim. Ela tem uma estética antiga, ela passa uma aparência antiga em várias configurações, né? Vários efeitos que ela tem. Os filtros de imagem que ela emula, ela basicamente tenta entregar a essência do que era o analógico de uma forma digital. Então você clica, manda o Bluetooth, tá no seu celular, você posta. E a galera ama. Então, assim, a gente leva pros trabalhos, assim, é o xodó. É o sucesso. Então, esse é um movimento que mostra como a Fujifilm é uma marca de câmeras e de filmes e de, enfim, equipamentos para fotografia e cinema. Desde aquela época eles estão fazendo isso e até hoje eles não deixaram de investir porque eles sabem o poder da nostalgia e da estética nostálgica. Então, eles voltaram com tudo, fazendo não só essa câmera, mas vários outros modelos dessa linha, que basicamente é isso, ela é uma emulação do nostálgico. E aí você fica pensando, tá, beleza, a Fujifilm é uma marca que ela já tem essa estética, ela é a câmera meio hipsterzinha ali, que todo mundo gosta de tirar uma onda, mas não é só ela que está fazendo isso, né? A gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo. Câmera analógica, essa sim, é uma analógica. Essa aqui é analógica. Essa aqui é digital. Por que essas câmeras estão fazendo tanto sucesso? Por que agora você vai na festinha e você vai ver um monte de molecada com essa câmera aqui, penduradinha, fazendo fotinha com flash estourado? Por que você vê pessoas que estão deixando de ter a facilidade de comprar, por exemplo, de comprar a câmera que clica e vai para o seu celular para você colocar um filme dentro da câmera? Ou usar até a própria câmera do celular, né? Sabe? Que seria mais fácil ainda. O trabalho todo de colocar o filme, fotografar, não fazer besteira para não queimar, mandar para um lugar para revelar, para você chegar, ter aquela foto e olhar para aquela imagem e falar, caramba, parece que eu sinto aquele mesmo sentimento da época que eu era criança. Então, tendo em vista falando isso, a Kodak voltou com tudo a produzir filmes, né? Produzir não, ela nunca parou, mas a aumentar a produção dos filmes. Então a gente percebe que a cada ano ela tem dobrado a produção, tá? A Kodak, inclusive, lançou uma câmera que é uma Super 8, que era uma câmera muito, muito, muito antiga. Só que é uma câmera que foi produzida agora, uma câmera de filme. Quando você diz filme, Diego, só explica pra galera exatamente o que seria filme, né? Sim, exatamente. O filme, ele é uma película que ela tem um processo químico. Então, não é a mesma coisa de uma câmera digital, que ela tá tudo aqui no sensor e ela grava no pixel. Não, a câmera analógica, que é o filme, ela tá aqui dentro, ó. Se você é mais novo, você não vai saber o que é isso. Mas a gente colocava aqui uma tirinha, né, de filme, que basicamente ele tem uma mistura química e aí ela é sensível à luz e ela faz um processo... Essa que é a graça, essa que é a graça, é falar dessa coisa nerd e ficar aqui horas e horas, falar, nossa, mas como é que isso é legal, né? Cadê o botão do Bluetooth? Não tem, então essa que é a graça, a mesma coisa do álbum de figurinha. Você passa pra mim, né? Passa pra mim aí como é que Você pode pegar o tablet aqui e ver a cara de todos os jogadores, mas a graça é colar cada um e dar trabalho pra caramba. Isso aqui dá muito trabalho. É por isso que é legal, entendeu? Voltando aos números, para a gente ficar falando sobre dados e não falar só sobre movimentos, mas assim, como que eles se comprovam, é isso. A Kodak não para de dobrar a produção. A Fujifilm não para de fazer câmeras voltadas para esse assunto. O álbum da Copa nunca vendeu tanto quanto agora, né? Então, a variação de jogadores, o número de vendas está muito maior do que os outros anos. Acho que a gente pode até falar que empresas que estavam meio que perdendo um pouco um rumo por causa dessa evolução tecnológica tão rápida, como a Kodak, que é uma empresa
clássica, uma empresa histórica, ela estava meio ali, né, patinando, e aí, de repente, bum, voltou tudo, exatamente. O pessoal deve ter ficado nas nuvens, né? Falando, não acredito que voltei. Eu voltei, estou de volta. Maravilha, né? Vamos nessa. Assim, as câmeras de cinema fotográficas, isso aqui mesmo, você conseguia comprar, ainda consegue comprar em, sei lá, em brechó, enfim, lugares que, sei lá, antiquários, por exemplo. Ela virou uma peça de decoração. O que as pessoas não sabem é que está voltando a ser usado com o propósito do equipamento, não mais só para decorar e para performar, mas para usar mesmo. Então... Aquela Polaroid ali também é um exemplo certeiro. Sim, em relação total. A isso, né? A Polaroid, inclusive, foi uma das que entendeu essa questão do saudosismo de você ter a foto na mão primeiro, assim, né? Exato. Quem nunca tirou uma fotinho com a Polaroid e imprime na hora, né? Você vai numa festinha de casamento agora é o que mais bomba. Todo mundo tá lá fazendo um cliquezinho. E você vê o papel sair branco. E daqui a pouco você olha e a imagem... O processo químico é muito maneiro de ver. Isso é a graça, gente. Isso é o mais legal de tudo. Então, assim, obviamente a gente não vai largar a câmera fotográfica. A gente ainda quer o máximo do que o arquivo entrega, da nitidez. Mas a gente também quer o outro. O intuito... depende do intuito. Total. O que você está querendo fazer? O seu projeto é sobre o quê? Você está querendo extrair o quê desse material? Qual desse momento? Desejado, né? Exato. O que você quer né, extrair desse momento? Qual o sentimento que você quer? Você está precisando de prazo? Você está precisando de qualidade extrema? Você está atendendo um cliente que precisa disso para ontem? Cara, você vai usar a eficiência que o mundo de hoje está te dando, que é a melhor coisa que está acontecendo para a gente. É ser eficiente e ter bons resultados com um período muito curto. E se destacar, né? E ser diferente. Exato. E do outro lado você consegue isso, ser diferente. Você consegue trazer um ponto de vista diferente, que é o que a gente vem falando, né? O analógico, ele então agrega esse mundo perfeito, entre aspas, que a tecnologia traz pra gente. Até porque, assim, ser o mais rápido é uma coisa perigosa, porque a gente tá no mundo da IA. Então, assim... Ser rápido, já a régua ficou igual para todo mundo. Todo mundo vai ter essa agilidade daqui a pouco. Cada vez vai ser mais fácil. Então, a gente sempre tem que pensar, eu vou fazer também esse movimento para não ficar para trás, mas eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Então, aquela regrinha do 80-20 sempre. Eu vou fazer ali o que o movimento do mercado está pedindo para eu conseguir participar das coisas, mas eu tenho que ter o meu diferencial, a minha autenticidade. Eu tenho que ter minha vaca roxa, né? Que a gente falou no episódio passado. Quem assistiu o último episódio vai saber. Gente, esse é mais um episódio do Carlinhos e Diego. Estamos no nosso 5º episódio. Nos vemos no sexto episódio. Sexto episódio. Tá passando rápido, a gente tá nem vendo mais. Caramba, é mesmo. 6º episódio. Se você gostou desse episódio, provavelmente você vai curtir esse aqui também. E a gente se vê muito em breve no próximo episódio. É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, sininho, aquela coisa toda, né? Ajuda a gente, vai. Analógico e digital andam lado a lado. Valeu, um abraço.